Olá, pessoal, tudo bem? Estamos hoje para mais uma live sobre o assunto ciúmes, que foi uma enquete, né, no nosso Insta. E os ciúmes. Opa, vamos aceitar o Carlos aqui. Vamos lá. Olá para quem está conectando. Aê, Oi, Carol, boa noite. Boa noite, todo mundo. tudo bem? Nossa, tá escuro aqui minha tela, né? Eu acho que para mim tá ok. É, tá aparecendo normal? Pra mim tá bem escuro. Mas beleza. Aqui tá Bom, normal. Tudo bem? tudo bom? Boa noite todo mundo. Boa Começar mais noite. uma live. Mais uma hoje sobre o tema ciúmes, né, Carlos? Que foi bem disputado, né, na nossa enquete. E imagino até que o tema inveja vai aparecer aí numa live futura, né? É porque Ah, ficou ali bem próximo, né, os dois temas. uhum. Vamos lá. Talvez você quiser começar com algumas ponderações sobre os ciúmes. Você publicou textos na Clareira, né? Não sei se você quer fazer algum contraponto. Tá, beleza, vamos lá. Acho que é mais um tema muito interessante que a gente tem que trabalhar. Sempre demanda o nosso pensamento, pensar diferente, mas também trazer o que a gente também encontra de conhecimento dentro do campo da psicanálise para pensar, né, esse fenômeno do ciúme. É um fenômeno que a gente entende que é bastante primitivo no ser humano, no sentido de ser uma disposição antiga, precoce. Você falou sobre a inveja, acho que é interessante, porque, de alguma maneira, a inveja e o ciúme, eles andam de lado a lado, né? Talvez eu pensei em algumas questões aqui, na própria literatura, a gente percebe isso, né? Uma literatura pré-psicanalítica, né? Para poder pensar o tema. E nos textos que eu publiquei lá na Clareira, eu tentei pensar como que o ciúme ele está assentado no que a gente chama de uma ambivalência, ou seja, existem duplas saídas ou infinitas saídas em que ele se sustenta a partir de diversas modalidades afetivas e psíquicas, Uhum. dentro do que a gente chama de uma constelação afetiva, ou seja, existe uma quantidade de posições, assim, para poder organizar esse afeto. E a gente pensou principalmente na ambivalência em relação à ideia de que o ciúme compartilha de um amor e de um ódio, né? Eles andam juntos. O ódio, a gente sabe na psicanálise que ele não é assim o contrário do amor, mas ele é uma espécie de contraface que anda ao lado. O contrário do amor ou do ódio seria a indiferença. A gente Sim. pensa desde o Freud. Mas também tem algumas outras modalidades, né? Que a gente pode ir pensando ao longo dessa live. Então, o amor, o ódio, a angústia, né? Uhum. E aí mais para a ideia assim do funcionamento do pensamento que está no delírio, né? Uhum. Eu também aqui pretender pensar um pouco a ideia da alucinação. Então, assim, pode parecer estranho a gente pensar esses temas que podem operar mais no campo das psicoses, mas eu estou partindo de um pressuposto aqui de que a mente humana, em algum nível, ela funciona de forma psicótica, né? Meu aliado aqui é a Melanie Klein e o Bion para pensar isso. Mas eu acho que todos os autores da psicanálise, eles passam por isso com outros termos, com outros conceitos. É que o Bion, por exemplo, ele trabalha isso de uma forma mais clara, assim, mais evidente, ele organiza isso. Então, assim, né? Então, a gente está pensando nos afetos, amor, ódio, angústia, e aí pensar a ideia do delírio, onde que isso se encaixa. E aí eu acho que quando você já começa, né, com essa introdução, trazendo
interfaces, não sei se essa palavra seria melhor, né? Mas as interfaces ou os sentimentos que se atrelam, né, aos ciúmes, Carlos. Eu acho que primeiro a gente tem que, então, dizer que o ciúmes é um sentimento demasiadamente humano. Né? O ciúmes, ele vai compor a constituição. Primeiro que vai fazer parte dessa gama de sentimentos, né, que enfim, participam aí, né, da constituição humana, mas em especial aqueles que na primeira infância, vamos dizer assim, se incomodam com a presença de alguém, né, de um terceiro. Então você essa ideia do terceiro é importante. Exato, eu acho que primeiro para começar e dizer, né, o ciúmes é um sentimento demasiadamente humano, né? Ele vai estar presente, em especial quando acontece uma relação dual, passa a ter um terceiro elemento. E esse terceiro elemento, né, a gente sabe que na constituição do bebê, da criança, né, o bebê, o terceiro aí vai ser o pai. Só que na vida adulta, esse terceiro pode ser não só pessoa, né? Esse terceiro numa relação pode ser, enfim, futebol, pode ser um livro, né? Pode ser família. Enfim, acho que é só para começar dizendo que, em especial, é inerente à natureza humana, né? O ciúme. Claro que ao longo da live a gente pode discutir, né, quando esses ciúmes vai ser, né, algo patológico, vai ter um excesso e os desdobramentos. Mas, enfim, acho que trazer, então, né, essas facetas, amor, ódio, né, os ciúmes vai compor, né, a natureza do ser humano. Então, para começar. Então, assim, aí a gente vamos organizar, então, né? A gente falou da ordem dos afetos que participam do fenômeno do ciúme. E aí você introduziu, Carol, a estrutura, me parece, assim, de como se movimenta esse fenômeno. A estrutura é terciária, né? Ela pressupõe três elementos. Sim. Né? E aí esses elementos, eles se reorganizam diante desses afetos, né? Você traduziu aí aquilo que a gente chama, de uma situação edipiana, né? As pessoas tomam a ideia do complexo de Édipo, às vezes, como algo muito abstrato, mas essa estrutura, essa condição, ela compreende essa dimensão assim da entrada de um terceiro numa relação de vínculo muito forte, muito assimilada, muito... me fugiu a palavra agora que eu queria usar, muito simbiótica, assim, né? De dois, e aí, de repente, esses dois, né? Para resumir, né? De repente, eu percebo que o outro em que eu sou olhado e olho, de repente eu percebo que esse outro também tem um outro, que ele olha e é olhado, né? Eu acho que a partir dessa fala, Carlos, nos faz pensar, então, que o ciúmes, ele implica necessariamente um terceiro na relação, que é o que eu estou colocando, pode ser pessoas ou objetos, mas em especial, como assim esse outro que é o meu amado, né, que eu tanto amo, se interessa por outra pessoa que não seja eu, né? O ciúme vem de uma certa forma numa acho que numa melodia, né? Como assim está se divertindo com algo que não me inclui, né? Isso. Tem, e eu não estou junto. Né? Então, o ciúmes, de uma certa maneira, quando há, né, um terceiro nessa relação, como eu falei no início, pode ser o futebol, né? Pode ser a academia, enfim. Mas como assim? Né? Você está ali se divertindo e bem sem a minha presença. Né?
Então, acho que Aham. é isso, né? E aí começa nos ciúmes a ter uma, eu acho que um fator, né, do ciumento, vamos colocar assim, desse ciumento tentando investigar o desejo desse outro, do amado, Hum, né? Então, uhum, pera, o que é que você gosta, então? O que é que te agrada que eu não tenho, né? Então, parece que nos ciúmes, Carlos, há um terceiro na relação, esse terceiro implica em pensar, então, o meu amado se diverte sem a minha presença, mas o que é que falta em mim? Então, parece que uhum. o ciúmes também tem uma relação com a falta, né? Ele também denota uma, enfim, uma não completude, né? Eu acho que você tocou em um ponto que é importante, que se depois a gente for pensar em inveja em outra live, é o quanto que talvez o ciúmes ele tem uma operação um pouco mais complexa, porque ela implica eu ter que refletir sobre a minha falta, Uhum, né? uhum, Porque de repente eu me sinto privado do outro, né? Isso coloca assim, isso marca em todos nós um registro desse sentimento de privação de que irremediavelmente aparece uma hora ou outra, né? uhum. Seja na sala de aula em que de repente eu queria a atenção do professor e ele foi para outro lado e ele continuou dando a matéria, ele deu atenção a outra pessoa, ou seja, em um relacionamento em que, né, eu percebo que o meu amado, minha amada, assim, de repente ele está interessado em outra coisa que não em mim naquele momento. E ter que suportar isso é muito difícil, tolerar isso é muito difícil, né? Depende de um amadurecimento muito grande psíquico e de uma capacidade de tolerar a falta, a frustração. E eu acho que isso que você colocou, que aí implica essa capacidade, não é nem uma capacidade, ela coloca a possibilidade de eu pensar o que falta em mim. De repente eu posso tentar fazer um cálculo para poder circunscrever isso e pensar o que, que esse outro deseja que não sou eu. Então eu vou me parecer com aquilo que o outro deseja para mim Exato. continuar sendo desejado. Isso pode funcionar ou não. O problema é o quanto que aquilo também faz parte de mim, o quanto que eu não quero me transformar para poder não perder uma fonte de prazer, assim. Eu acho que o ciúmes tem tudo a ver com isso, assim. É um medo, é um sentimento, uma angústia diante da possibilidade de eu perder a minha fonte de prazer, né? E perceber que eu não sou tudo para o outro, eu não completo o outro, né? Isso é terrível. O ser humano, isso é uma ferida narcísica, como a gente fala. E conseguir atravessar isso é um grande crescimento. Sim, então suportar, né, não ser tudo para o outro, Carlos, também me parece trazer aquela ideia que às vezes a gente escuta, né? Enfim, reportagens, entrevistas ou até de pacientes, Hum, até em formato de pergunta, mas um tanto de ciúmes numa relação é benéfico, né? Ai, às vezes eu escuto também a formulação da pergunta assim, parece que um certo ciúmes dá um tempero na relação. hum, E a partir disso que você está colocando, né, eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida que sim, né? Uma sim. certa quantidade de ciúmes, ela é benéfica no sentido de provocar um dispositivo de novos engajamentos daquelas duas pessoas. Né? E aí a Uhum. gente está falando pessoas e trazendo esse exemplo, mas não só nos relacionamentos amorosos, né, Carlos? Você acabou de citar É, a relação aluno-professor, pode ser entre irmãos, né? Então, assim, só para deixar amigo. claro. Exato. Mas então, voltando, pensar que é, é, as relações que têm essa ilusão de completude, né? Nossa, esses dois de fato se completam de uma determinada maneira que não tem falta, né? Que o outro não se interessa por outras coisas que não seja eu, entende que essa completude total também provoca uma certa paralisia, né? É, Nessa relação. Não vai haver um giro de buscar novos engajamentos,
né? Uhum. Essa relação. Então, colocar os ciúmes até então, né, nessa dosagem benéfica, né, Uhum. provoca um giro numa relação, né? É, eu concordo completamente isso, assim, com isso, né? Sou bastante rodriguiano nesse sentido, né? Nelson Rodrigues. Não existe amor sem ciúmes, né? O Sim, ciúmes é uma paixão, né? E a paixão, a gente pensa a paixão, às vezes a gente pensa a paixão só como conteúdo do amor, mas a paixão, o ódio é uma paixão, né? A paixão, ela é no sentido das intensidades afetivas, ela participa desse estado. Então, o ciúme, ele participa tanto do amor quanto do ódio, né? E aí você me fez lembrar também que tem essa dosagem, que ela pode ser um tempero do relacionamento, porque o ciúmes, eu falo isso, acho que está bastante para pacientes na clínica, né? Pra analisando. O ciúmes é uma espécie de declaração de amor, né? E aí as pessoas às vezes falam e falam assim, nossa, verdade, né? E parece que isso torna um giro, aquele ódio de falar assim, por que que esse outro, de repente, dá um alívio de pensar assim, nossa, é verdade, né? Eu só tô aqui apaixonado, me queixando, né? Isso tem uma beleza, assim, né? Tem uma pulsão ali viva, né? A pulsão é voraz também, né? A gente tem que sim, lembrar disso. Por isso que eu falei de paixão, e a paixão ela pode encontrar o destino do ódio, e a gente vê nos jornais também, é muito comum notícias, né? Crimes passionais. Paixão, o passional, paixão vem do grego patos, né? Que está também na patologia. Os gregos pensavam a paixão como uma desmedida, assim, é quando eu enfio o pé na jaca, não estou falando português, assim, né? É quando eu passo do ponto, assim, eu de repente, e aí tem uma dimensão que é muito comum, uma expressão que eu fiquei cego, eu me perdi diante disso. O ciúmes, ele tem essa capacidade, né? Então, como eu coloquei um pouco no texto e dando direção no que você falou, é pensar que o ciúmes ele pode ter essa contraface do ódio, da destrutividade, que eu posso voltar isso para o outro e tentar destruir o outro, porque eu não suporto viver assim. Eu não suporto que exista um terceiro elemento no meu caminho que impeça eu acessar isso o tempo todo, ou de que eu seja o centro dessa relação. Ou eu posso não defletir isso para fora, mas voltar isso para dentro, uhum, me fechar diante disso, né? Me agonizar, me entristecer completamente e querer assim me desvincular do mundo e do outro. sim, Então, para passar, essa eu acho que talvez essa primeira parte, né? É claro que e aí eu acho mais uma coisa também, assim, né? O quanto que o ciúme nessa dose equilibrada, mais ou menos, nesse tempero, que tem a ver com uma declaração de amor, eu acho importantíssimo. Porque a gente está falando, no fundo, Carol, me parece, que o ciúme, ele tem um pouco de um desejo de posse, um pouco não muito, mas que a gente vai atenuando, né? O impulso é um desejo de posse, de que aquilo é meu. E a gente, no tempo atual, a gente tem um discurso, assim, que tenta ser um pouco mais puritano, e me parece que às vezes tenta pensar o amor numa chave de pureza. Não, eu sou, sei lá, um amor meio desconstruído, né? Não, eu não tenho desejo de posse, eu sou livre, eu deixo o outro livre. Mas aí eu olho para uma situação dessa, eu não sei, assim, a mãe parece que é uma tentativa de não se afirmar em nada também, de não correr o risco em nada, de não apostar em nada, né? sim, E tentar se mascarar a partir de uma espécie assim de pureza moral, né? sim. E de fato, né, Carlos, eu acho que para deixar então, até então, a gente estava colocando ciúmes, esse ciúmes benéfico, é, da natureza humana, né? É um sentimento humano, todo mundo, de uma certa maneira, vai passar por um certo mal-estar, assim, quando entra um terceiro Vai. numa situação, né? Mas aí, quando você coloca que parece ter um pano de fundo de posse, sim, tem um pano de fundo, concordo plenamente, de uma posse e uma posse no sentido de controlar o outro. Aí eu acho que a gente começa a ir para o meio termo do ciúmes
para então a gente ir para os ciúmes patológicos, né? Esses ciúmes que eu estou chamando de meio termo, não sei nem se existiria, mas esses ciúmes que, bom, qual que é o teu horário, onde você estava, com quem que você falou. Então, começa a talvez se distanciar, né, do que a gente estava conversando até então, da falta, de eu me interessar pelo que o outro deseja, que não sou eu, porque ele está se interessando, né, por um outro elemento. Mas aí quando você Uhum. começa a controlar, a proibir, a, e aí exigir uma certa moeda de troca, porque é muito interessante, né? Nesse tipo de ciúmes em que o controle ou a posse começa a reinar, a gente começa a observar que a outra pessoa, né, o par aí, começa a estabelecer um combinado próprio, né? Então, se eu não posso fazer, você também não, né? Uhum. E aí, de fato, parece que o ciúmes, ele começa a ser usado como um argumento, mas ele pede cena, né, para uma outra situação, né? Então, assim, Uhum. pode começar dizendo que é um ciúmes, mas esse ciúmes que a gente está dizendo que é uma declaração de amor, ele fica de escanteio, e aí me parece que, de fato, a possessão, né, e o Uhum. controle sobre o outro, que tem que fazer exatamente o que eu acho, aí ele começa a reinar, né? E aí eu acho que a gente já não está falando desse ciúmes normal, porque o Freud usa esse termo, né? O Freud traz Uhum. 3 tipos de ciúmes, né? Uhum. E então a gente não está falando desse ciúmes normal que o Freud diz que acontece, né? Você usou uma expressão muito interessante, que é a moeda de troca, Uhum. né? E que eu fiquei pensando aqui, o quanto que o amor não tem isso, né? É, O amor, ele não é uma moeda de troca. O amor, me desculpem, né? O amor, ele não tem garantias. O amor é graça, né? É por isso que ele tem essa capacidade de transformação tão poderosa, porque eu não amo por troca ou por merecimento. Quando eu me sinto amado, eu não traduzo isso numa chave de que não é porque eu mereci, né? O amor legítimo fiz, parece. Hã? porque eu fiz, porque eu sou aqui, eu sou fiel, É, eu te sei. é, É, faça uma lista, assim, e depois jogue fora, porque o amor é graça, o amor é um dom. Você recebe ele, você se sente gratificado e, em última análise, não é porque você mereceu, você teve sorte em alguma medida, né? Encaixou em algum momento, assim. Isso é importante, porque dentro dessa lógica destrutiva de um ciúme que predomina o ódio e o desejo de posse, ele fica tentando se justificar de uma maneira onipotente de que, a partir disso que você falou, Carol, é porque eu mereço, é porque eu sou fiel, é porque sou isso, sou aquilo, eu fiz aquilo no passado, eu fiz isso. Você está falando com você mesmo quando você entra, né? É um monólogo, no final é. das contas, que E, e, eu, demanda do outro tudo isso. e eu acho que nesses ciúmes que nós estamos descrevendo, né, que o pano de fundo é a posse, Carlos, a gente pode pensar que aí funciona, ou reina, né, o raciocínio de que eu vou te completar. Você não precisa de mais nada além de mim, né? Que a gente tinha acabado de dizer que no ciúmes normal não é uma relação saudável. Então, nesse ciúmes possessivo, eu te completo. Você não precisa cuidar, É, não precisa passear, você não precisa usar essa roupa, enfim, né? Eu te completo. Só que aí é aquilo que eu disse, né? Parece que começa a ter um ciúmes a dois, se eu puder parafrasear o Lacan, né? Na loucura dois, começa a ter um ciúmes a dois nessa moeda de troca que o outro também começa a acreditar e se coloca nesse lugar. Então, pera, se é, você tudo para mim, eu também tenho que ser tudo para você. Eu também vou me modificar, né? Então a gente e aí vive talvez isso que você estava colocando de uma inversão que seria o amor. Então, e aí isso parece amor, né? Quando tem essa é, complexidade.
né? E não é isso, né? A completude, ela enfim, relacionamento não vai passar por nenhuma completude, vai passar pela falta, né? Eu não te Uhum, completo, e é nessa falta que né, que a relação de fato pode girar, uhum. né? E esse momento do apaixonamento, talvez, assim, eles se parecem tudo isso porque parece que isso está operando tudo dentro do mesmo, dos mesmos elementos, né? Então, parece amor porque tem algo daquele amor primitivo ali, né? Da posse, da voracidade. Então, como você falou, às vezes um vai tentando se encaixar no lugar do outro, né? O Freud fala que o apaixonamento é um momento, é um desses momentos em que o eu desaparece diante do outro, né? Mas no É, final das contas é aquilo que eu tento projetar sobre o outro, de que eu imagino que é o ideal, e no final das contas eu não estou relacionando com o outro, eu relaciono com mim mesmo. Eu imagino que o outro é uma extensão de mim. Na verdade, eu não imagino, né? Eu acho assim, e isso é uma condição inconsciente, né? Um fenômeno inconsciente. Só que uma hora isso começa a dar pau também. Uma hora isso começa a ser desmontado e tentar localizar isso é muito difícil, às vezes, né? Bom, eu acho que essa dimensão do amor e do ódio, da destrutividade e desse ciúme enquanto declaração de amor, eles são todos fenômenos assim que são bastante complexos, são bastante interessantes, eles aparecem, eles oscilam, né? Uma relação humana participa de tudo isso em alguns momentos, né? Até o sujeito conseguir ir encontrando formas de lidar com cada um desses elementos e conseguir construir uma modalidade mais ou menos equilibrada. sim. E eu citei que o Freud fala, né, dos 3 tipos de amor. Então, para quem não conhece, né, o Freud vai dizer que tem o amor normal ou o amor competitivo, que é bem esse formato que nós apresentamos no início, né? Eu estou competindo com um terceiro nessa relação que Uhum. desvia a atenção do meu lado e que vai acontecer nas relações. O Freud vai falar do amor projetado, né? Então, aquilo que eu não posso assumir, eu digo que é o outro que vai fazer, né? E aí, Carlos, acho que a gente pode pensar que o amor projetado estaria nesse tipo de ciúmes que nós estamos dizendo da posse, né? Do controle. Ah, Eu vou te completar, mas eu preciso de você aqui fazendo tudo que eu mando para eu não realmente fazer aquilo que eu gostaria, né? Que talvez é, é te trair. Então, é. esse ciúmes projetado, é, eu acho que ele está muito nesse mecanismo. Não sei o que você pensa, né? Você tocou uma coisa que eu não tinha pensado, é verdade. Tem essa dimensão dos ciúmes, enquanto uma dificuldade, uma incapacidade de acessar uma culpa, porque eu Exato. desejo determinadas coisas. Então, um exemplo básico e muito comum. O sujeito morre de ciúmes da mulher ou do marido, mas ao longo de uma exploração da sua subjetividade, vai se percebendo que, na verdade, aquilo que ele imagina que é que ele é o traído, existe uma cena psíquica inconsciente montada em que ele que trai. Ele deseja trair, ele deseja fazer aquilo que ele projeta no outro, aquele que ele. Por quê? Porque é difícil acessar e assumir que eu não sou esse ideal, né, de Hum, completude, né? E Você ia terminar? não, pode falar. E eu acho que nesse mecanismo, né, talvez para ficar claro, o movimento que se instala eu digo que você precisa seguir todas as minhas regras, então esse ciúmes possessivo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas eu coloco essas regras para eu não assumir de fato o que eu gostaria de fazer, você fica aqui como garantia, para eu não acessar, né, até a minha vontade, talvez, de trair ou fazer coisas que não poderiam nem dentro dessa relação, mas se você que não seguir, se você não seguir as minhas regras, você justifica eu fazer algo, né? Então, É, a autorização, por isso que é o ciúmes projetado, né?
a autorização não é autônoma, né? Não é do próprio sujeito. A autorização vem pelo erro do outro. Então você tem que, Uhum. tudo que eu falo, você tem que me dar a satisfação de onde você vai, o que você está fazendo. Mas se você pisar na bola, aí justifica eu então ficar no bar bebendo. Estou dando alguns exemplos, mas, né? Assim, eu Não, justifico ótimo, né? sair, ficar com os meus amigos a noite toda porque você não me avisou do horário que estava combinado. É, Então, nesse ciúmes possessivo, ou que o Freud vai chamar de projetado, o sujeito não assume, né? Ele não acessa o que ele quer fazer. Ele espera, né, a falha do outro para então é, ele se autorizar, né? Ou ter autorização para fazer algo. E aí o culpado ainda fica, né? Sendo hum, o outro que não acatou as regras, não seguiu o combinado e pisou em falso, né? é. Opera uma lei muito primitiva aí, que é uma lei de retaliação, né? Uhum. Você descreveu. Muito próximo àquilo que a gente chama assim, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, né? Exato, Porque exato. isso tem uma função na economia psíquica muito, muito poderosa, em que o outro tropeçou diante daquilo, então eu consigo assim dispersar minha angústia e não entrar em contato com a culpa, e não entrar em contato com a minha responsabilidade pelo meu desejo, e ainda continuo nessa posição de se queixar, ainda é o outro, o problema é o outro, né? E tem uma dimensão também que é muito propícia a essa destrutividade, tanto do ponto de vista afetivo, quanto da incapacidade de eu construir uma posição mais madura diante do outro, de mim mesmo. Né? Uhum. E ainda construir talvez uma autoimagem de benevolente, né? É. De ideal, assim, nossa, mas olha, eu fiz tudo por você, eu te dei tudo, coloquei todas as condições para você, no final das contas o outro, né? Por isso, assim, são questões delicadas e por isso que eu acho que chama bastante atenção mesmo essa questão dos ciúmes. É um fenômeno que é difícil de lidar na experiência, tem mecanismos muito intrincados em funcionamento, né? E participa da relação humana como um todo, não é, como a gente falou, né? Eu reitero, não é só a relação a casais, mas entre amigos, entre colegas de trabalho, né? A rivalidade aparece, há um sentimento de exclusão, há um sentimento assim de que eu fui privado de algo, eu preciso então brigar e tenho que mostrar assim a força. E no final das contas tem uma tristeza em torno disso, né? Bom, Carlos, eu vou ter que citar os filmes também em relação a objetos, né? Em Livros, relação roupa. aos. Então, assim, é meu, né? Então, também tem aí uma posse em relação a alguns objetos, né? Mas, de É, qualquer forma, eu acho que, então, o terceiro tipo aí, né? Nós falamos do normal, né? Dos filmes enquanto declaração de amor, os filmes projetado, e o outro tipo de filmes vai ser, você acabou já escrevendo, né? Na clareira, é o delirante, né? Não o delírio enquanto uma nomenclatura ou um fenômeno psicótico, né? Daquele que vive uma realidade própria, né? E não nesse sentido, mas o Freud vai uhum, ter uma ponderação bem interessante, né? Nos filmes delirantes, né? Do quanto, se no projetado a pessoa não pode assumir, né? No delirante, ele inverte a situação dizendo que você que está afim do outro, né? Porque o ciumento, né? O ciúmes delirante, ele não está às voltas com a falta, com o amor. Ele está às voltas com a investigação, né? Buscar elementos que uhum. confirmem a traição, né? Que confirmem. Fala. Eu acho que a gente pode inserir aí duas obras da cultura que trabalham isso de uma forma assim minuciosa, deliciosa, que é o Dom Casmurro do Hum, Machado de Assis e
Otelo do Shakespeare, né? No Dom Casmurro, o personagem Bentinho fica fazendo exatamente isso que você falou, as voltas em tentar justificar, encontrar elementos de que ele tenha certeza de que a Capitu traiu, mas como é uma grande obra da cultura e muito bem feita, você entra no delírio junto. Você não sabe o que mais é realidade ou não. Alguns, eu já ouvi falar, alguns que se dizem realistas, não sei, penso assim, é muita ingenuidade pensar, terminar o livro Dom Casmurro pensando que a Capitu não traiu. Eu não sei, eu acho que é uma discussão completamente aberta. Porque esse é o interessante, assim, né? É essa investigação, é esse delírio. O delírio tá, a gente está falando delírio, e o delírio está no nível do pensamento, assim, aquele pensamento obsessivo que tenta, dentro dos buracos do pensamento, tenta encaixar o que está faltando ali, as peças, né? Agora meus cachorros começaram a latir, mas é assim mesmo. Não é um delírio. Não é um delírio, tá? E é interessante como isso no Shakespeare, na peça Otelo, também tem essa relação muito forte. O Otelo, que é um sujeito super virtuoso, é um guerreiro, né? É uma pessoa justa, ama Desdémona, que é uma espécie de princesa ali, os dois são amantes, um apaixonado pelo outro, e aí tem um invejoso, né? Tem um invejoso. O Iago entra como esse terceiro elemento que não suporta o Otelo, né? Parece que, em alguma medida, a inveja, o que o Shakespeare está mostrando, a inveja vai apresentar-se sempre um pouco próximo aos ciúmes e vice-versa. Então, o Iago constrói toda uma trama em que, pela paixão do Otelo, e aí eu retomo, a paixão no sentido de uma intensidade afetiva, que cega o sujeito, né? Vai fazer com que Otelo, assim, se enraiveça e comece a ter certeza de que a Desdémona o traiu com Cássio, um outro personagem, né? Só que o interessante é que o Dom Casmurro é uma espécie assim quase de reformulação do Otelo. E você não tem certeza do que aconteceu. Só que a diferença é que no Otelo, na peça do Shakespeare, você está acompanhando o tempo todo e sabe. E esse é o desespero da peça. Você sabe que a Desdémona, a mulher do Otelo, é inocente. O Iago, ele é o primeiro personagem da história da literatura, né, a quebrar a quarta parede, como se fala. De repente, quando ele está construindo a sua trama no teatro, é assim, ele olha para o público e começa a contar o plano dele, e ele faz com que o público seja o seu coautor. Você não pode fazer nada. Você quer entrar lá, você quer subir no palco e falar para o Otelo. Você não está vendo que isso foi toda uma trama de um invejoso que quer destruir porque não suporta que alguém seja feliz, né? E é muito interessante isso, mas como a paixão, que era desmedida no sentido do amor do Otelo, de repente se transforma num ódio cego, em que ele quer destruir tudo à sua volta, assim, né? E por detalhes, como você falou, Carol. São detalhes em que ele tem que ficar investigando e construindo uma rede de informações, e que ele fala assim, não, tá aqui, ó, eu tenho essa peça e eu tenho certeza, né? E aí tá o delírio, assim, o delírio, o pensamento é tomado por isso. A Aline está dizendo que os ciúmes também manifestados. Peraí, que cortou para mim. Ela está dizendo que é muito interessante, então, ela nunca tinha falado que os ciúmes também podem ser dessa forma, investigativa. Investigativa e vingativa. Então, eu ia colocar esse ponto. Isso é interessante que nós colocamos os ciúmes. Ixi, peraí, Carol, porque agora meus cachorros começaram a latir, eu acho que tá cortando tudo. Você
Não estou ouvindo nada. Não tem como eu pausar aqui, né? É ao vivo. Eu estou tentando pausar. Bom, vamos lá. Então, uma coisa interessante que o Freud vai trazer, né, no ciúmes delirante, né, é que o que eu estava dizendo, né, no projetado a gente tem o pano de fundo, a posse, né, o controle. No ciúmes delirante ele vai trazer que o pano de fundo vai ser um desejo homossexual, né? E nessa construção, né, investigativa de mas porque você tem certeza que você está saindo com ele, tenho certeza que você está saindo com ela, né? O Freud vai dizer, o ciumento está mais interessado no ele ou ela do que no amado. Então, o desejo homossexual nesse sentido, tá? Para deixar claro que o Freud vai dizer, o ciumento está gastando mais energia com o terceiro elemento, entende? Com o terceiro na relação do que com a pessoa amada. Diferente nos outros dois ciúmes. Eu acho que isso que é interessante, né, a gente pensar. No ciúmes normal e no ciúmes projetado, o que interessa o ciumento é a pessoa amada. No ciúmes delirante, o que interessa é o terceiro da relação, né? E esse terceiro eu me identifico com ele, né? Isso. Por isso que é homossexual, né? Ele é a minha imagem, né? Ele é igual a mim, né? Ele não é hétero, ele é homo, né? Sim. E aí o que ele tem que eu não tenho, né? E aí começam todas as questões, mas é um outro tipo de... E aí, quando a gente usa a palavra investigação, né? Porque esses ciúmes, e ela vai ser delirante, porque é um outro tipo de lógica, né? A gente não tá falando de uma lógica como você está colocando aí do amor, né? Do ódio, da falta. Não, né? É a lógica da comprovação. Eu vou investigar para comprovar, né, que você está fazendo isso. Mas enquanto investiga, né, o ciumento gasta muito mais energia com o terceiro elemento, com o terceiro da relação, do que com a pessoa amada de fato. Porque ele vai precisar investigar, entende? Ele vai precisar saber sobre, né? O que é esse terceiro elemento aí. Então, de uma certa maneira... E ele... Não, pode falar. Ele está muito mais preocupado com o ego, né? Com o eu dele, né? Sim. Sim. Bom, Carlos, eu acho que de uma certa forma... pensar, né? Por mais que a gente esteja citando Freud, né? É um texto de 1922, né? Nós vamos ter, talvez, os desdobramentos desses tipos de ciúmes na atualidade, mas a gente ainda observa esses tipos de configurações, né? Então, não é à toa que... Com certeza. Nós estamos retomando Freud. E aí, quando eu falo dos desdobramentos, eu fiquei pensando, às vezes, alguns relatos que a gente escuta, né? Das estratégias de sedução, né? Então, os ciúmes pode ser uma maneira de... uma estratégia, né? Uma estratégia de provocar o outro, né? Isso é muito comum. De fato, assim, né? Me parece que essa configuração da provocação e da sedução aparece às vezes como essa tentativa de tentar provar para si de que o outro está ali, ele ama, né? Então eu estou seguro, né? Pensando agora no movimento daquele que tenta provocar o ciúme, né? Acho que é desse ponto que você está falando, né? Parece que tem aí uma espécie assim de um pouco de uma fragilidade não encarada de frente, de que eu preciso provar para mim de que o outro de fato se impulsiona para mim, né? Só que ao mesmo tempo... Até que me ama, né? Que me ame. É claro que eu acho que isso também pode entrar como uma espécie de tempero, né? De se sentir desejado, de provocar, tem um aspecto erótico nisso, né? Que é muito bom também, assim, né? Em alguma medida, né? Mas ele também pode se transformar numa obsessão de tentar mostrar para si mesmo,
tem uma espécie de fragilidade, não é bem fragilidade o termo que eu queria, Vulnerabilidade, tá? Que é uma ficou. vulnerabilidade, né? De que, de fato, eu sou aquilo que eu imagino que eu sou para o outro, assim, né? Que eu estou no centro dessa relação e eu tenho que colocar o outro numa chave de ódio, irritação e até de destrutividade, assim. E isso pode produzir um mal-estar tremendo, mas eu gozo com isso, assim, né? É, Nossa, você tem que ver, fulano, mas meu marido é um ciúmes, não posso fazer nada, né? É quase como se ela estivesse assim adorando isso né, e dizendo o quanto que ela goza. Nossa, minha namorada é muito ciumenta, não posso sair um minuto, não fala nada. Mas aí de repente o cara percebe que ele saiu, aí esqueceu de falar onde foi, sumiu do mapa e de repente volta e fala, mas eu esqueci, tava ali, e aí de repente o papo vai, o papo vem, a hora que eu fui ver era 3 da manhã, né? E vai deixando esses lastros, assim, esses resquícios para poder também provocar isso no outro, né? É claro que aí eu estou pensando numa dinâmica em que um quer provocar e o outro quer ser provocado, né? Que em alguma medida, mais uma vez, eu reitero, tem essa dimensão de um tempero erótico para produzir essa ideia um pouco da paixão, né? Do afeto, mas também tem um aspecto destrutivo em torno disso e de gozo, né? Em cima disso. sim. Assim. Eu reclamo, mas no fundo é gostoso viver isso em alguma medida, né? Um pouco assim, um pouco aquele drama de novela, assim. Exato, exato. Muito bom, Carlos. Nós vamos caminhar aqui para a reta final. Não sei se o pessoal que está nos acompanhando tem alguma pergunta. Gente, nos Uhum. sinalizem, que às vezes uma pergunta para você acha óbvia, para nós não é nada óbvio, né, Carlos? É verdade. Então, A se alguém. gente não tinha pensado nisso. Uma Sim, e coisa aí? que me passou pela cabeça, assim, rapidamente também, assim, como se escapa disso, né? De um luto, né? Não, agora eu ia falar de luto, mas escapa de um ciúme fusivo, né? Como se trabalha isso? Eu tinha pensado exatamente na ideia do luto, né? Pode parecer estranho, mas fazer um luto desse ideal de eu, assim, né? Desse eu ideal, né? De que eu não completo o outro, de que o outro também não me completa, de que não existe completude nesse sentido, tem uma falta importante está ali, e para poder atravessar um pouco esse estado de patos do ciúme, me parece um pouco essa direção da elaboração de um luto, esses ideais, assim, né? Nossa, muito interessante essa pergunta, né? Acho que essa reflexão, Carlos. De fato, eu acho que eu vou pela mesma linha de raciocínio que você apresenta, só complementando, né, de que talvez olhar para os ciúmes é, de uma certa forma, olhar um pouco para a sua insignificância, né, na relação com o outro. Porque eu acho que Uhum. o sujeito, o ser humano, ele está constantemente tentando ocupar um lugar de privilégio, de significância para o mundo, para o outro. É claro que para o mundo, como é algo muito amplo e complexo, a gente começa pelas relações básicas, familiares, né? Então, eu acho que o ser humano ele fica, né, o tempo todo buscando significar algo para alguém, né? E aí, né, eu acho que os filmes ele atravessa um pouco isso, né? Quando você quer dizer para o outro, olhe para mim, né? Eu tô aqui, eu posso ser tudo para você. Não se importa com isso não, né? Faça tudo comigo. Então, em algum momento, né, eu acho que o ser humano precisa entender que na- por aquelas horas, né, aquela pessoa amada vai preferir outra coisa que não você, né? Uhum. Eu não sei se a palavra insignificância é muito forte, mas por isso que eu estou explicando, né? Que passa por uma Não, eu questão. acho ótimo.
Mas acho Aqui que está acabando o nosso tempo, mas você fez eu me lembrar agora de um livro de um antropólogo psicanalista chamado Ernest Becker. sim. Parece que eu vou um pouco longe do tema agora, mas eu prometo que eu não vou. Chama-se A Negação da Morte, o livro. E no livro ele usa exatamente, ele trabalha com um conceito lá, e ele pensa na ideia de uma significância cósmica. O ser humano teria uma disposição a isso. Porque ele pega o conceito de narcisismo, Freud amplia. Então, para ele, o ser humano ele se impulsiona a produzir significado, né? E de ter significado, dele ser importante, dele ser o centro do mundo, né? Isso no nível macro e no nível micro. A humanidade, até Galileu, achava que a planeta Terra era o centro do universo. Isso tinha toda uma estrutura em torno disso de pensamento. Uhum. De repente, Galileu, pensando nisso, Freud fala, né? Aí houve uma primeira ruptura do narcisismo da humanidade. E aí ele desdobra isso. Eu só estou abrindo esse parêntese porque eu acho que é bastante precisa essa ideia de insignificância. Porque a ideia da significância, ela tem uma dupla valência. Ela que me motiva a querer ter significado e sentido para o outro, a querer me sentir grato pelo amor do outro e também poder, assim, depositar o meu amor no outro. Mas a dupla valência em alguns momentos eu vou ter que assumir uma ferida narcísica de que eu também sou insignificante, de que em alguns momentos eu não sirvo, de que em alguns momentos eu não encaixo, né? De que não existe essa história de a outra metade da laranja. Às vezes é laranja e abacate, né? Não é. Às vezes as coisas não se encaixam, e é porque não se encaixam também, né? Sim. E quando eu digo que o ser humano se perceber não sendo tudo para o outro, e aí ele ocupar esse lugar de insignificância de vez em quando, né? Eu entendo que é de vez em quando, porque o tempo todo também É, é melancólico demais. muito niilista. Sim, muito niilista. Mas, por outro lado, eu acho que está um pouco nesse lugar de não ser tudo para o outro. É aí que eu disse lá no começo que quando falta algo em você, que você não completa o outro, e você fica nesse lugar de insignificância, é quando faz o sujeito se movimentar, né? É quando ele busca em novas saídas, novos interesses, ou Uhum. ele começa a produzir algo para si, não só para É. o outro, né? Ele atravessa o luto. É nessa chave que eu pensei o luto. Exatamente aí. Ele não cai na melancolia. Né? Na Uhum. melancolia de uma autocomiseração, ou que no final das contas, de uma desqualificação que no final das contas seria dirigida a um outro, mas eu não quero dirigir a outro, então eu dirijo ao meu ego, né? Mas não, isso tudo que você falou está nessa chave. É conseguir fazer o luto desse ideal de si, que às vezes é insignificante. Sim. E que tá tudo bem, né? Deixa eu até dizer, tá tudo bem você ser, vez ou outra, insignificante em alguma relação, né? Porque é isso, você pode existir de outra maneira, porque também, para você completar o outro, às vezes você tem que mudar muito, né? Você tem que se adaptar demais, né? E aí você se distancia também, né? Dos seus desejos, das suas escolhas. Mas, enfim, né? Eu acho que quer dizer que acho que nosso tempo está acabando, não sei quanto É, tempo temos aqui, aqui ainda não avisou, mas é dizer, né, Carlos, que não é um lugar fácil, né? O ciúmes, né, provoca, reverbera sempre, né, nas uhum, relações de diferentes maneiras. Não é um lugar fácil você estar, né, tendo que lidar com esse lugar de insignificância, mas é possível, uhum. né? Então, a Aline está dizendo que é até bom. Eu também acho. É bom porque isso, assumir um lado de significância é poder assumir uma liberdade também consigo mesmo, né? De poder desejar outras coisas, de não encerrar o seu mundo numa única coisa, Exato. por mais gostosa que ela seja. Sim. Então é isso, né? Eu acho que talvez tentamos abarcar o que foi possível, né? Do assunto ciúmes. Uhum. De uma certa maneira, acho que pensar que o ciúmes vai existir, né? E
a gente vai ter que lidar, a gente vai ter que achar saídas. Tem mais um comentário, tem alguns da Aline, muito importante para mim ouvir isso. Que reflexões maravilhosas para um assunto tão importante, psiquicamente, e logo para a sociedade como um todo também. Muito bom poder ouvir esses caminhos de pensamento. Parabéns. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Obrigado. Quem né? falou? Agradecemos Tá? Ira Brasil. Não sei se eu falei. Obrigado. Nós que agradecemos, né, os nossos seguidores que também sugeriram e votaram, né, nesse tema, Uhum. sempre nos colocando para pensar, né, Carlos? E aí ficou o parzinho, né? Agora depois a gente pode falar de inveja. Porque eu achei que foi muito, acho que foi 45, Ó, 55, muito perto ali, né? ficou um equilíbrio ali na posição decisiva, né? E Ótima a Aline live. ajudou muito, um abraço para você também, Aline. Um abraço. Para Rose. A Rose, né? É a Rose. Ô, Rose, saudade. A Rose da clínica, né? Ela tá com saudade de nós também. Um abraço, Rose. A Rose ali, firme e forte com a gente na Sim, escola, na na clínica escola, escola, né? na clínica escola. Né? Legal. Beleza, Carol. A Andréia que está pedindo para falar de inveja. Nós vamos falar sim, Andréia, porque nós só antecipamos, né, a live Uhum. de filmes, que foi o mais votado na enquete, mas como ficou uma votação bem próxima, semana que vem nós temos um convidado, né, Carlos? Então, provavelmente, inveja daqui uns 15 dias. Vamos nos acompanhando. Agradecer, então, todo mundo. Acho que não tem nenhuma pergunta, ainda bem também, né, Carlos? Não sei se a gente ia conseguir responder. Pode deixar aí, Gui. Depois a gente pode responder, né, por inbox, fazer algum vídeo, não sei, né? Muito bom. Muito obrigada, então, a todo mundo que nos acompanhou, a todos que acompanham o canal. E até a próxima live, né, Carlos? Até a próxima. Tchau, tchau. Uma boa noite. Tchau, tchau.